Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Há ruído de guerra no acampamento. Não é ruído de guerra. É o ruído de cantos de orgia e rebeldia. Moisés! Josué! Maldição sobre ti, ó Israel! Cometestes grande pecado aos olhos do Senhor Deus. Não sois dignos de receber os 10 mandamentos. Adão. E aqueles que não viverem segundo a lei morrerão pela lei. Adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus e render-lhe graça de uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. Essa adoração genuína sempre estará fundamentada na verdade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, e alcançada somente pelos verdadeiros adoradores. Jesus falou sobre a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Durante a conversa que teve com a mulher samaritana, quando parou ao poço na região de Samaria, essa mulher lhe interrogou sobre qual maneira correta de adorar a Deus. Ou seja, basicamente ela queria saber quem eram os verdadeiros adoradores. Essa pergunta tinha como base a comparação entre a adoração dos judeus e a adoração dos samaritanos. Depois da morte de Salomão, quando o reino de Israel se dividiu em dois, as tribos do norte e as tribos do sul, a capital do reino do norte ficou sendo Samaria, enquanto que a capital do reino do sul permaneceu em Jerusalém. A adoração do reino do sul era concentrada no templo de Jerusalém, construído segundo a ordem do próprio Deus. Já a adoração do reino do norte era concentrada na própria região de Samaria, especialmente na cidade de Betel. Inclusive foi nessa cidade que o rei Jeroboão mandou erguer um dos 2 bezerros de ouro que mandou construir em seu território para servir de objeto de adoração. O profeta Jeremias denunciou severamente essa prática. Apesar da marcante idolatria entre os samaritanos, eles, assim como os judeus, afirmavam adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que tirou o povo de Israel do Egito. Mas o culto dos judeus e dos samaritanos não se misturavam. Em ambos os grupos condenavam um ao outro por praticarem falsa adoração. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. A mulher samaritana fez a seguinte observação: nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deve adorar. Com isso, ela estava fazendo a seguinte pergunta, implícita: quem são os verdadeiros adoradores? Muito provavelmente, ao dizer nossos pais adoraram neste monte, ela estava se referindo ao monte Gerizim e ao fato de que Abraão e Jacó tinham construído altares na encosta deste monte, em Siquém. Apesar de ela ter ouvido durante toda a vida que Deus deveria ser adorado ali, os judeus afirmavam veemente que Jerusalém era o único local legítimo para adoração. Então Jesus lhe respondeu: mulher, crê que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Exatamente nesse ponto que ele afirmou: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Com isso, Jesus estava dizendo que o povo escolhido de Deus não estaria restrito a Samaria ou Jerusalém, mas seria proveniente de todas as tribos, línguas e nações, servindo-lhe com sinceridade, prestando-lhe o verdadeiro culto. É possível entender o que é adorar em espírito e em verdade. Nas próprias palavras de Jesus, perceba que ele removeu qualquer limitação física, ou seja, a adoração verdadeira não estaria ligada a este ou aquele local. Além disso, Jesus também sinaliza o erro dos samaritanos ao dizer que eles adoravam o que não sabeis. Aqui vale saber que os samaritanos tinham rejeitado os livros poético e profético do Antigo Testamento, ou seja, eles tinham ignorado a própria revelação especial de Deus nas Escrituras. Isso significa que a verdadeira adoração, além de não estar restrita a um determinado lugar considerado sagrado, ela também está completamente fundamentada na verdade sobre Deus, conforme revelada em sua palavra. Jesus claramente diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aquele que adora em espírito e em verdade. Aqui mais uma vez fica muito clara a lição de que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, os verdadeiros adoradores adoram a Deus de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu em sua palavra. Em outras palavras, jamais Deus aceitará algum tipo de adoração que não esteja em conformidade com a sua vontade. Não importa o quanto o homem tente inovar, imaginar ou criar supostas adorações, pois todas elas serão vistas por Deus como falsas e reprováveis, e por isso que ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Jesus ainda explicou a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele disse: Deus é espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ao dizer que Deus é espírito, Jesus estava ensinando que Deus é infinitamente mais elevado do que qualquer tipo de divindade construída por mãos humanas. E sua presença jamais estará restrita a um único território, seja uma montanha considerada sagrada como Gerizim, seja o próprio templo em Jerusalém. O Deus vivo é o Todo-Poderoso, Criador do Universo, o Deus de toda a terra, diferente dos deuses tribais dos pagãos. Portanto, adorar a Deus em espírito é adorá-lo sabendo que nenhuma imagem pode representá-lo e que sua presença não está limitada a um suposto lugar sagrado. Deus é espírito e revela-se a si mesmo em Jesus Cristo. É por isso que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, pois essa verdade refere-se à pessoa de Cristo, da qual as Escrituras testificam o mesmo que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
A genuína adoração só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, de um relacionamento vital com Ele e de um compromisso com a verdade que Ele revela. Adorar em espírito e em verdade é um dever. Ainda em João, Jesus afirma que aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa que não existe outra opção, ou seja, os verdadeiros adoradores não apenas adoram o Pai em espírito e em verdade, mas naturalmente eles têm o dever de fazer isso, pois essa realidade é parte fundamental de sua nova vida em Cristo. Portanto, todos que verdadeiramente nasceram de novo, sendo regenerados pelo Espírito Santo, necessariamente adorarão a Deus em espírito e em verdade. Estes verdadeiros adoradores sempre almejaram por toda a sua vida terrena o grande dia vindouro da consumação de todas as coisas, quando todo o povo a qual o próprio Deus separou para si, redimindo-os dos seus pecados, estará reunido por toda a eternidade, na mais perfeita e plena adoração. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu